Outubro no domingo, a gente tem muita coisa a viver a partir de amanhã, na nossa semana da consagração, às 5 da manhã a live no YouTube, às 3 horas da tarde e às 19, cultos presenciais aqui, às 15 horas amanhã o Kaique dirige o culto, às 19 horas o pastor Felipe, e eu sei que todos vão querer estar às 5 horas da manhã comigo no YouTube. Posso ouvir um amém? Senti firmeza, que bom. No mês das crianças, eu tenho alguns assistentes especiais de pregação, e hoje é a vez de José, essa preciosidade, e ele vai ler o texto. Eu vou pedir para o Mauri colocar o Salmo 40, do verso 1 ao verso 3, que é o texto que a gente vai refletir nesta noite. E a leitura desse texto, o José vai fazer para mim com essa voz aveludada que puxou o pai, o Jonathan. Salmo 40, de 1 a 3, se você está sem a sua Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar aqui no telão. Olha só que ele já colocou a Bíblia aqui no púlpito, ele está legal. Quer que eu segure? Pode. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Amém? Uma salva de palmas para o meu assistente. Mas ele vai orar por mim enquanto o Mauri coloca o PowerPoint da mensagem de hoje, por favor. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia de vida. Que o Senhor esteja preparando os planos bons para amanhã, pela pregação daqui, pelo pastor e todos aqui na igreja. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, José. Deus abençoe você, tá? Por favor, o tema da mensagem: quando a gente derrapa nas curvas da vida. Preste atenção e olhe para mim. Pode passar, por favor, Mauri. Acho que eu vou usar você aqui que está sem a bateria. Você já derrapou em alguma curva sinuosa numa estrada? Eu lembro que quando eu comecei a aprender a dirigir, no ano em que o Felipe nasceu, eu tinha um carro super potente, um Fusca 1970, branco, aquela lataria original, dura, coisa linda. E você sabe que na autoescola sempre nos orientam, quando você estiver diante de uma curva, você precisa frear antes da curva e tirar o pé do freio quando você está fazendo na curva a virada. Mas eu sou novo. Vocês não vão dizer sim? Mas eu era muito novo, estava empolgado e decidi não frear antes e frear durante. Você sabe o que aconteceu. O Fusca potente, eu derrapei na curva, invadi a outra pista. Pela misericórdia de Deus não tinha ninguém, porque era 11 horas da noite de um domingo, e aí eu consegui voltar e parar o carro e agradecer. A vida, ela não é só uma reta. A vida tem muitas curvas, gente, muitas curvas. A vida humana, ela é cheia de curvas. Curvas muito fechadas, muito sinuosas, muito estreitas, como essa que eu passei em Santa Isabel. Quem conhece a estrada de Arujá Santa Isabel sabe que tem muitas curvas sinuosas. A vida me lembra essa estrada. E é justamente nas curvas que a gente costuma derrapar. É justamente quando a gente faz uma curva, quando a gente não tem muita atenção, quando a gente não freia antes, a gente costuma derrapar o carro da nossa existência. Você já derrapou o carro da sua existência em algum momento? Pode passar. Eu tenho uma pergunta para você. Por que a gente derrapa o carro da nossa existência nas curvas da vida? Às vezes a gente não derrapa por conta da estrada. Às vezes a gente não derrapa o carro da nossa vida porque é uma curva muito perigosa. Às vezes a gente derrapa
por conta da nossa própria falha, por conta de um erro que a gente comete, como eu cometi, não freando antes, freando durante. A gente derrapa nas curvas da vida quando a gente tem excesso de confiança, quando nós, pelo nosso orgulho, vamos vivendo a vida cheio de autossuficiência, de autoconfiança, e aí a gente não presta atenção nas coisas que a gente faz, porque a gente acredita que a gente se garante, a gente acredita que nós somos bons, e aí a gente vai vivendo a vida assim. Eu lembro do Pedro, você também lembra do Pedro apóstolo, cheio de autossuficiência, cheio de autoconfiança. Ele fala para Jesus, na noite em que Jesus vai ser preso: ó Senhor, essa turma aqui, esses outros 11, qualquer um deles pode te negar, menos eu. E você sabe que naquela mesma noite, pouco tempo depois dessa afirmação, o Pedro nega Jesus. Quando nós vivemos uma vida cheia de autossuficiência, quando nós confiamos muito em si mesmo, quando a gente confia muito no nosso ego, na nossa inteligência, certamente a gente vai derrapar o carro da nossa existência na curva da vida, com muita possibilidade, com muita possibilidade. Quando Jeremias diz assim: maldito é o homem que confia no homem, a ideia de Jeremias não é dizer para a gente não confiar nas pessoas. A ideia do texto é que a gente não deve confiar em nós mesmos, no nosso eu, no nosso ego, na nossa inteligência, na nossa conta bancária, e depender na nossa vida desses recursos. Excesso de confiança faz a gente derrapar o carro da nossa existência nas curvas da vida. A distração espiritual pode nos fazer derrapar nas curvas da vida. Quando a gente vive desatento, quando a gente vive relaxado, quando a gente abre mão, por exemplo, das disciplinas espirituais, quando a gente já não ora mais, quando a gente não lê pelo menos um versículo da palavra de Deus mais, quando a gente não se preocupa com o que Deus gostaria que a gente fizesse na nossa vida, e a gente vai andando distraído, e aí a gente não tem mais a agenda de Deus para a gente cumprir, a gente cumpre a nossa própria agenda, e quando isso acontece, gente, distraídos que somos, primeira curva que o carro da nossa existência passar, a gente vai derrapar. E às vezes são circunstâncias adversas. A estrada é boa, o motorista é bom, a gente freia o carro antes de entrar na curva, a gente acelera o carro quando a gente está saindo da curva, a gente não faz nada errado. Mas a vida não é uma equação matemática. Na nossa vida a gente enfrenta vales, tribulações. Na nossa vida nós enfrentamos circunstâncias adversas que vêm inesperadas sem serem convidadas e entram porta dentro na nossa vida. É um resultado de um exame médico que a gente pega. É a notícia ruim, como nós recebemos hoje à tarde, de 2 pessoas da família Grulha que estão, uma já faleceu e outra está quase falecendo no hospital. As notícias vêm assim, notícias ruins acontecem em dia de festa, porque as circunstâncias adversas fazem parte da nossa vida, e quando essas circunstâncias nos atingem, a possibilidade do carro da nossa vida derrapar na curva é muito, mas muito grande. Eu quero fazer uma outra pergunta, antes de responder qualquer coisa. Quais são os prejuízos que a gente adquire quando o carro da nossa vida derrapa? Talvez um deles, que a gente julga muito inofensivo, mas não é quando nós nos deparamos que nós não podemos controlar todas as coisas. Quando o carro da nossa vida, ele sai da estrada, quando ele derrapa, quando ele colide, quando ele cai numa ribanceira, a gente descobre que nós somos frágeis demais. Descobrimos que nós somos vulneráveis demais, descobrimos que a quantidade de títulos que a gente tem na nossa sala com os nossos cursos acadêmicos são incapazes de resolver o que a gente está na nossa vida, tendo como um problema. Nós descobrimos que o nosso dinheiro não nos ajuda a resolver os problemas. Nós descobrimos que ser amigo de uma pessoa influente, de um político influente, não nos ajudará a sair dessa circunstância complicada que a gente se enfiou. Isso, gente, é complicado. O desespero que a gente tem de se sentir frágil
vulnerável, impotente, incapaz de lidar com uma situação que atravessou a nossa vida e nos fez derrapar. Segundo lugar, a gente experimenta danos emocionais. Infelizmente, algumas derrapagens que nós experimentamos, elas produzem muitas marcas doloridas. Um relacionamento rompido, de uma amizade de longo tempo e por conta de um conflito, a gente rompe esse relacionamento. Um namoro, um casamento que termina com um divórcio, tudo isso, gente, deixa marcas emocionais, cicatrizes emocionais. Às vezes nós somos vítimas de um assédio moral, de alguém que nos humilha, nos envergonha na frente de todo mundo, e todo mundo fica rindo de nós. Isso produz uma cicatriz, isso produzirá uma marca. E quando isso acontece, a gente fica muito mal emocionalmente falando. Nos sentimos aprisionados também. Quando nós derrapamos nas curvas da vida e desgovernados, nós caímos numa ribanceira, ficamos presos às ferragens da desilusão, e isso nos afeta. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 40, ele descreve a situação de quando ele esteve no fundo do poço. E a gente não sabe precisar, historicamente, qual é o poço que Davi está, porque Davi se meteu em alguns poços aí, por decisões equivocadas, por falhas, algumas por circunstâncias adversas, e ele está no fundo do poço. E no fundo do poço, Davi descobre o que a gente descobre quando a gente cai no fundo do poço. A gente se sente preso, aprisionado. Quando a gente está no fundo do poço, a gente descobre que o térreo no fundo do poço pode não ser o final. Ainda tem o primeiro, o segundo, o terceiro subsolo. Parece que a nossa vida não para de cair, a gente está sempre afundando e a gente se sente preso. A gente se sente cheios de lama. E é por isso que eu quero usar esse texto da palavra de Deus. Ainda não está funcionando, pode passar, Mauri, fica tranquilo. Eu te amo, está tudo certo. Eu preciso responder a pergunta mais importante dessa noite. O que a gente faz depois da gente derrapar o carro da nossa vida nas curvas da existência? Como é que a gente reage? Eu gostaria muito nessa noite que você cresce e abraçasse duas verdades. Primeira verdade é essa daqui, pode passar, Mauri. Quando você derrapar nas curvas da vida, lembre-se de que Deus não te abandona. Escute o que o Davi fala no verso 1. Eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Quando você estiver caído no fundo de um poço, derrapado nas curvas da vida, não se esqueça dessa verdade que você precisa crer e abraçar nessa noite, de um Deus que não te abandona, quando você está no poço, quando você derrapa nas curvas da vida, seja por qualquer razão que for, há um Deus que não te abandona. Tem 3 verbos que eu gostaria que você prestasse atenção nesse versículo 1 e 2. Inclinar, ouvir e tirar. Há um Deus que quando a gente derrapa o nosso carro nas curvas da vida e cai num poço de lama do fracasso, há um Deus que quer conjugar esses verbos na nossa vida. Ele se inclina, Ele nos ouve e Ele nos tira. Há um Deus que se inclina. Ele se inclina para me ver. Ele se inclina para me olhar. Esse Deus, Ele se inclina e Ele me vê, porque Ele não tem nojo de mim, quando eu estou enlameado pela lama do fracasso no fundo do poço. Esse Deus, Ele não se envergonha da minha lama. Ele não vira o rosto quando eu estou no fundo do poço, clamando por socorro. Ele não vira a sua face. Esse Deus não olha para mim no fundo do poço e diz assim: o quê? Você está aqui de novo? Eu avisei para você diminuir
a velocidade, porque você ia cair no poço, você ia derrapar o seu carro na curva, você fez isso de novo. Deus é incapaz de falar isso para nós quando nós falhamos, caímos e estamos num poço de fracasso. Lembra do seu Waze? A gente coloca o Waze, agora você escolhe a voz que você quer ouvir do Waze. Tem alguns carros aí, versão 2026 do Robertson, por exemplo, que já vem aí voz coreana, de gente de 30 anos, de 50 anos. Erra o caminho no Waze, como eu errei essa semana. Imagine quando eu erro o caminho, o Waze fala para mim: mas você não me ajuda, hein? Você é um imbecil mesmo. Olha só, você errou. Estava tudo certo, olha, você tinha que seguir a reta que está aqui, você tinha que me ouvir. Deus não faz isso. Quando a gente está clamando por Ele, no fundo do poço, Ele se inclina. Mas esse Deus que se inclina e me vê, Ele não fica só me olhando no fundo do poço. Ele não fica só tendo compaixão por mim, no fundo do poço. Ele me ouve, Ele ouve o meu clamor. E Ele não apenas ouve, Ele age, Ele me tira do poço. Há um Deus que, com as águas da sua graça, Ele me lava, Ele me limpa, Ele me tira do poço de novo, e Ele faz o que o texto diz. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele me tira da lama, onde eu só vou afundando. Ele me tira daqui, de um lugar que eu não posso sair sozinho, de uma circunstância que eu não posso mudar sem a ajuda divina. Ele me tira da lama e me coloca sobre a rocha, um lugar firme, um lugar seguro. Ele vai trocar o meu caos por uma direção segura. Há um Deus que Ele não se envergonha de mim, que Ele ouve o meu clamor, e que Ele é capaz de me tirar o carro da minha vida, quando eu derrapo e saio fora da pista. Preste atenção ali para mim. Faz sentido o que Davi está nos ensinando no Salmo 40? Para quando você já, por alguma situação de falha sua, derrapou nas curvas da vida, faz todo sentido. É por isso que a gente precisa conjugar o último verbo e prestar atenção, que está no versículo de número 1. Colocar. Coloque toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a sua confiança. Quando você derrapar o carro da sua vida nas curvas da existência, coloque toda a sua fé e a sua esperança num Deus que se inclina para te ver e olhar nos seus olhos e dizer: você é meu filho amado, eu amo você. Para um Deus que te ouve, e para um Deus que age, tirando você do poço, da lama do fracasso, para te colocar num lugar seguro. Segunda e última verdade, pode passar, que eu quero compartilhar, pedir para você crer e abraçar. Quando você derrapar nas curvas da vida, ainda haverá motivos para você cantar. Quando você derrapar nas curvas da vida, ainda haverá motivo para você cantar. Olha o verso 3, escute o que o Davi escreve: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, e temerão, e confiarão no Senhor. Como o amor e a graça de Deus fazem coisas extraordinárias na nossa vida. Infelizmente nós derrapamos muito nas curvas da vida. Algumas vezes nós nos machucamos demais. Pior do que se machucar nas curvas da vida, é que quando nós derrapamos nas curvas da vida, a gente machuca outras pessoas. A gente fere outras pessoas. E quando isso acontece, a gente se sente a pior pessoa do mundo. A gente não se sente digno de receber uma outra oportunidade. A gente começa a chorar. E a gente começa a ter uma canção de lamentação, de queixa nos nossos lábios. Mas o Davi, que estava num poço de lama, de fracasso, foi visitado por esse Deus que
que nos vê, que nos ouve, que age em nosso favor, nos tirando da adversidade para nos colocar sobre uma rocha. Ele foi visitado por esse Deus e ele teve a sua vida transformada e abençoada, porque há um Deus que pode transformar essas notas tristes das canções que nós entoamos quando nós estamos dentro de um poço de lama e de fracasso. Ele pode nos colocar um novo cântico, um novo canto na nossa boca, em nome de Jesus e para a glória dele. Há uma nova canção que você pode experimentar ainda. Sim, eu estou dizendo para você que veio aqui hoje e está vivendo um drama na sua vida emocional. Você que se emocionou com essa canção linda, que pede para a gente clamar a Jesus, quando nós estamos vivendo sob o jugo da ansiedade, sob o jugo da depressão, de uma tristeza, por uma perda, por um luto, por um desemprego, por um vazio na questão sentimental. Você que se emocionou, acredite, você pode estar no fundo do poço hoje, o carro da sua vida pode ter derrapado, mas você pode voltar a cantar, porque Deus pode te tirar de onde você está, e colocar um novo cântico nos seus lábios. Deus pode fazer isso. Eu não posso fazer isso por você, eu queria, mas não posso. Nossa igreja gostaria, mas não pode. Mas há um Deus que está sendo exaltado no Salmo 40, que Ele pode fazer e Ele faz. Quando o nosso casamento não está legal, quando a gente não para de chorar, pedindo uma visitação do Espírito Santo, uma mudança, e a gente desanimou, e a gente está entregando os pontos, acredite, Deus ainda pode visitar você, e pode mudar a sua história. Ontem alguns me perguntaram, pastor, onde você estava? Você estava em Arujá dando um curso. E nesse curso de aconselhamento, tinha um grupo de pessoas de igrejas diferentes de São Paulo, da grande São Paulo. E eu estava falando sobre traumas. E, gente, algumas pessoas pediram para dar testemunho. E eu fiquei, caramba, e agora? E aí as pessoas começaram a falar. E teve um testemunho de uma pessoa, eu falei para ela se eu podia falar sobre ele hoje. E ele disse assim, pastor, pode. Ele se chama Ezequiel. Tem 38 anos hoje. Ele foi abusado sexualmente por um tio na sua infância. Foi abusado sexualmente depois por uma outra pessoa. A vida dele estava destroçada. Ele chegou no fundo do poço. E Deus o visitou no fundo do poço. Ele que era a vítima se sentia o culpado por tudo que lhe aconteceu. Deus o visitou no fundo do poço. Esse moço se converteu. Esse moço se firmou na igreja. Esse moço se casou. Esse moço construiu família. E Deus o chamou, coisa linda, para trabalhar no ministério infantil da sua igreja. Porque é legal a gente ter uma referência masculina no ministério infantil, como a gente tem aqui na IBCS, graças a Deus. Isso é tão importante para as crianças terem um modelo. Ao lado da figura materna, ter uma figura paterna. Isso é tão importante, tão precioso. E ele começou a trabalhar. E sabe o que Deus fez? Deus fez o que o Salmo 40, verso 3 diz. Muitos verão isso, e temerão e confiarão ao Senhor. O Ezequiel voltou a cantar uma nova canção. E enquanto ele está servindo no ministério infantil, enquanto ele está orientando crianças, ele descobre várias crianças que não são da comunidade, da sua comunidade de fé, que foram abusadas sexualmente. E Deus usa esse moço Ezequiel que foi ferido, mas que foi sarado pela graça de Deus, para ajudar a curar crianças feridas. Gente, isso é extraordinário.
um Deus gracioso, que muitas vezes nos resgata do poço, da lama, da destruição, do fracasso. Com a água da sua graça nos limpa, nos dá banho, a gente fica cheirosinho, e a gente volta a cantar, e a gente é capaz de ter as nossas feridas, as nossas cicatrizes emocionais curadas, para que Deus nos ajude a curar pessoas que foram feridas da mesma forma que um dia nós fomos. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que a dor que você está sentindo pode ser curada. E eu acredito que Deus pode fazer com que você cante uma nova canção. E quando você começar a cantar uma nova canção, as pessoas vão olhar para a sua história de superação e vão temer e confiar nesse Deus que fez isso na sua vida. E Deus vai usar não só a sua história de superação, mas o seu agir para curar pessoas que foram feridas. Amém? Como é que eu termino essa palavra? Eu termino fazendo a última pergunta. O que você ouviu tem a ver com a sua vida? Você já derrapou a sua vida nas curvas da existência? Você já esteve no fundo do poço? Você precisa sair daí se você não saiu. E se você está no fundo do poço, você que está aqui nesse templo hoje, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube agora, Deus está dizendo para você, você precisa crer e abraçar duas verdades. Eu não abandono você. Não vou julgar você que está no poço de novo, porque eu amo você. Eu quero tirar você daí. Sabe para quê? Porque eu quero colocar uma nova canção nos seus lábios, para que as pessoas temam a mim e glorifiquem a mim, porque eu sou Deus que ouve as orações feitas por almas aflitas, atribuladas e enlameadas pela lama do fracasso. Você entende o que eu estou dizendo? Feche os seus olhos. Você só precisa clamar a Jesus. Você só precisa falar com Jesus agora onde você está. Ele vai visitar você. Senhor, eu estou derrapando o carro da minha vida. Estou quase nas ferragens. Eu estou aqui no fundo do poço, Senhor. Eu descobri que o fundo do meu poço tem solos, subsolos, e eu continuo descendo, mas eu quero sair daqui. Fala isso com Deus. Ele ouve, sabia? Ele ouve você. Ele vê o seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, aplica a tua palavra nos nossos corações nesta hora, Senhor. Visita-nos, ó Deus, com essa esperança de que o Senhor nos ama, nos ouve, nos vê e deseja nos tirar do lugar de dor onde nos encontramos, para nos colocar numa situação melhor, sobre a rocha que é Cristo. Senhor, se há pessoas aqui que vieram aqui hoje com um coração desesperançado, visita essas pessoas em nome de Jesus. Se há gente presa nas ferragens da desilusão, liberta essas pessoas hoje no nome de Jesus. E que a gente experimente a visitação do Teu Santo Espírito, sempre, em cada dia da nossa vida. Louvado, engrandecido e bendito seja o nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Você pode se colocar em pé e dar um abraço na pessoa que está perto de você? Diga para ele que Deus te abençoe no nome de Jesus.